Olá, estudante de medicina veterinária. O que considerar quando for fazer um estágio? E aí, durante a sua graduação, seja do primeiro até o quinto ano ou quinto pela metade, se sua faculdade for semestral, a gente está falando de estágio extracurricular. Porque, como a gente sempre tem comentado aqui, eu tenho no quinto ano, dependendo da sua instituição, pode ser um estágio de meio ano ou do ano completo, né? Se for semestral ou anual. E isso a gente conhece como estágio curricular, tá? Que é um estágio profissionalizante, enfim. Mas esse vídeo de hoje é sobre o estágio extracurricular, ou seja, que não é aquele que é obrigatório. E aí, Selene, se não é obrigatório, por que eu tenho que fazer, tá? O que é tão importante esse estágio extracurricular? Primeira coisa, estudante de medicina veterinária, os estágios extracurriculares não são remunerados. Dificilmente seja, porque você está em formação, tá? Você não pode medicar, você pode auxiliar o médico veterinário, que vai ser o seu responsável de estágio, tá? Então é difícil que ele seja remunerado. Poxa, Selene, não é remunerado. Não é obrigatório e mesmo assim você está falando para eu fazer o estágio extracurricular? Sim. O estágio extracurricular é de extrema importância para o aluno. E são diversos motivos. Um deles é, eu estou na dúvida, não do curso, o curso já está decidido, eu sei que eu quero ser médico veterinário. A dúvida é, qual área realmente eu quero seguir? Ou aquela área que eu sempre almejei, meu sonho desde criança era salvar os cachorros, ou meu sonho desde criança era cuidar de gatos, ou meu pai tinha uma propriedade, eu sempre quis cuidar de cavalo, ou de vaca, ou gosto de silvestres, enfim. Será que realmente é isso? Então o estágio curricular, ele auxilia o aluno a ter uma melhor visão. E aí, não tem como falar, né? A prática, ela é soberana à teoria em alguns aspectos, porque não dá para ficar sem teoria. Mas é na prática que você vai exercer o que você aprendeu dentro da sala de aula. Então eu sempre falo assim, o estágio extracurricular é como se você saísse literalmente da caixa, mas dentro do seu escopo da graduação. Só que não é obrigatório o estágio extracurricular. Então é importante que o aluno ele possa aproveitar essa chance que ele tem. Tudo bem. E eu tenho que fazer exatamente na minha faculdade, e eu tenho que fazer durante a aula, durante as semanas de aula, eu posso fazer de final de semana, eu posso fazer durante minhas férias. Nossa, eu vou perder minhas férias para não receber nada, fazer um estágio que não é obrigatório, será que vale a pena? A resposta é super, super vale a pena, tá? Então, eu entendo, e a gente na medicina veterinária dá umas pedaladas. Poxa, eu vou ficar trabalhando estágio, né? Sem receber nada? Então, mas aí que tá a situação. Não receber o quê? Isto. Mas o conhecimento, isso eu sempre falo, não tem preço. E não ter preço é você fazer o seu estágio extracurricular. Teve uma época que os estágios extracurriculares, eles foram proibidos porque tinha que ser só no curricular. Então é assim, a gente vai conversar como é que você consegue fazer isso aí do seu estágio, né? Extracurricular, mas sempre lembrando que cada instituição, né, tem a sua linha de pesquisa, a sua linha de extensão, a sua grade curricular, como ela deve ser organizada. Então é assim, depende da sua instituição, é possível fazer ou não. Dentro da instituição, sempre vai ser possível você fazer o seu estágio extracurricular, tá? Então, eu sempre falo assim para os alunos, faça o estágio extracurricular, mesmo que não dê para você fazer fora da sua instituição, faça na sua instituição. E no curricular, que aí a gente deixa essa dica para um próximo vídeo, aí você pensa em fazer fora da sua instituição. Mas, por que eu conto isso para vocês? Ah, Selene, mas na sua época, e nem faz tanto tempo assim, era tão importante você fazer. Eu fiz muito estágio. Quando eu falo muito, é muito estágio extracurricular. Eu fiz na faculdade, eu fiz fora da faculdade, eu fiquei sem férias. Não sofri porque eu fiquei sem férias, tá? O estudante, se você for pensar, sempre dá pra ter umas férias, né? Pega aquele feriado prolongado, tem semana de prova, você estuda mais, termina antes. Então é assim, nossa, fiquei sem férias por causa disso. Eu praticamente, férias, tipo assim, janeiro, julho, não tive todas elas. Porque eu optei por fazer estágio
extracurricular. Então, o que eu fiz durante a graduação? No momento que eu estava na grade curricular, então vamos lá, suas aulas começam em fevereiro. Então vai de fevereiro até junho, porque julho é aquela galera que pegou exame, que a galera vai fazer segunda chamada, independente do nome que eles dão quando você não passa nas provas, e você tem a sua segunda chance, né? Então de fevereiro a junho você tá na grade curricular, lá estudando, fazendo prova, fazendo as aulas práticas, fazendo visita técnica, mas se a sua faculdade, por exemplo, tiver um hospital, se a sua faculdade tiver um laboratório, toda faculdade tem, toda instituição tem. Então, durante, tá, aquele momento curricular, aquele momento, tá, tipo, das aulas em si, eu fiz estágio extracurricular na minha própria universidade. E isso valeu muito a pena, por diversos fatores. Experiência, contato com o docente, realmente é aquilo que eu quero fazer. Então, quando eu tava lá pelo quarto ano, quinto ano decidi que era saúde pública que eu queria fazer. Antes sempre foi grandes animais, sempre foram grandes animais. E de preferência bovinos, tá? Os ruminantes, vamos dizer assim. Mas eu fiz estágio extracurricular, e se eu contar pra vocês, vocês nem acreditam. Eu fiz estágio na helicicultura. Helicicultura é criação de escargot. Selene, o que você está fazendo? Ah, porque teve uma professora de bioquímica. Olha para vocês verem, hoje eu sou professora de bioquímica. Uma professora de bioquímica que estava fazendo uma pesquisa que a baba dos escargot era cicatrizante, parará. Eu falei, não, vou fazer, é um negócio muito legal. Era um negócio diferente, não tinha nada a ver do que eu aprendia na faculdade, mas valeu a experiência. E era na própria faculdade, porque minha faculdade tinha fazenda experimental, então era tranquilo. Acordava um pouco antes, ia lá. Então eu conseguia fazer estágio curricular nas minhas janelas. O que é janela? Por exemplo, eu tinha aula segunda-feira de manhã, segunda tarde não tinha, então segunda tarde ia pro estágio. E a dica que é sempre importante, faça esse seu estágio que eu tô comentando com você, registrado, né? Tipo assim, o professor me chamou, vou lá. Não, registra. Registra porque isso te gera um certificado e você sabe que você fez aquele estágio. E lá na frente, quando você for prestar uma prova, quando você for prestar uma análise de currículo, isso vai ter uma grande diferença. Então, sempre deixa registrado, o professor depois assina, ele te dá um certificado. Então, isso é importante que você tenha isso também quando você for pedir um estágio extracurricular. E é assim, então eu fiz estágio em helicicultura, eu lembro que eu fiz estágio em clínica de pequenos, que é uma coisa que eu jamais trabalharia, até hoje eu não trabalhei, tipo assim, atendi muito pequenos, mas trabalhar em clínica particular eu não, mas eu fiz estágio. Eu fiz estágio em anestésio, eu fiz estágio em cirurgia de pequenos, então eu fiz estágio em várias áreas. Óbvio, né, que eu também fiz estágio com equinos, que não é o que eu gosto de trabalhar, isso realmente eu tenho certeza, e fiz muito estágio com ruminantes, principalmente com reprodução, porque naquela época eu gostava de reprodução. Mas para vocês entenderem que todos esses estágios que eu mencionei aqui para vocês, eu fiz na minha própria instituição. Durante o quê? Aquelas janelas. Então é assim, ó, tinha que se organizar. Porque as janelas são pro aluno descansar, né, pro aluno estudar, pro aluno fazer trabalho, pro aluno fazer algum requisito que a matéria exija, pro aluno poder fazer alguma aula prática, alguma reposição, e eu optei por fazer estágio. E valeu muito a pena. Porque os estágios, né, me engrandeceram profissionalmente de uma maneira que, na hora, né, não que eu não tenha percebido, porque senão eu não teria feito os estágios, mas a gente vai se dando conta como isso é importante quando você presta uma prova. Eu lembro quando eu prestei a prova de residência, que, assim, eu terminei a faculdade e prestei a prova de residência. E aí, por isso que eu contei essa história da helicicultura, porque eu lembro que o professor falou assim, nossa, mas fiz estágio, nem eu sei o que é isso. E aí teve um outro professor na banca, né, porque você é examinado assim, que ele falou, meu, como é que você conseguiu fazer durante a graduação, porque vem a data no certificado, tipo assim, sei lá, de fevereiro, como é que você conseguiu fazer estágio? Eu falei, eu vou fazer com as minhas janelas. Então é assim, ó, quando você faz estágio de férias, a sua carga horária é muito maior. Esses estágios que você faz durante a graduação, a carga horária é menor, mas isso não quer dizer que não vale a carga horária. Então ela é menor porque, por exemplo, sei lá, eu fazia estágio, na helicicultura, já contei essa história pra vocês, só segunda-feira das 2 às 5 da tarde. Então era só segunda-feira, são 3 horas semanais, é muito pouco. Mas você vai somando os períodos, sei lá, fiz isso durante 5 meses, então a carga horária vale a pena. Então é assim,
É engraçado que os professores, porque eu fiz residência numa faculdade, numa instituição pública, eles falaram, meu, não tem como fazer. Eu falei, tem. Eu pegava todos os meus horários vagos. Por quê? Porque eu optei fazer estágio extracurricular na minha própria universidade. Então não tinha deslocamento. Eu saía da aula e já ia direto pro estágio. Então vocês estão vendo que não tem esse deslocamento. Então, tipo, era fácil. Sei lá, minha aula acabava meio-dia, o estágio começava às 2, ia lá, almoçava rapidinho, não sei o que, começava o estágio. É cansativo? É muito cansativo, tá? Ainda mais semana de prova. Mas essa coisa de semana de prova a gente pode conversar depois, tá? Porque tem faculdade que tem semana de prova, tem faculdade que não tem, enfim. O tema aqui é estágio, Selene, não vai pra outro lugar, tá? Então, o papo é o seguinte, eu fiz muito estágio curricular nas duas faculdades que eu estudei, tá? Numa chamava ajudante, na outra chamava estagiário, mas é extremamente importante. Selene, estágio, você aprendeu muito? Muito. Você limpou baia? Muito. Você fez coisa que você não faria? Não. Eu faria tudo que eu fiz durante estágio. Eu lembro nos estágios do hospital veterinário, que às vezes tinha e eu nem sou da área de equinos, mas você tava lá no estágio, era estágio de grandes, aí chegou um equino, cólica equina, que você vai ter que varar à noite, que você vai ter que ficar avaliando animal. A gente fazia rodízio. Minha turma era muito bacana, então sempre tinha 2, 3, 4 estágios. Fazer rodízio, vai, dá uma às 4 da manhã, fica alguém, das 4 até dar horário que o hospital abrisse, que o professor voltasse, que estava sempre auxiliando a gente. Então, a gente pensa assim, nossa, mas você ficou acordada de madrugada, mas vale a pena. Você limpou baia, vale a pena. Eu lembro quando eu comecei a fazer o primeiro estágio que eu fiz, o segundo foi helicicultura, o primeiro foi enfermagem num setor de grandes. Eu lembro muito do meu professor Carlos, um excelente profissional de equinos, cara, é top, né? E aí eu lembro que eu fazia estágio de enfermagem. Então você tá no primeiro ano, você não sabe nem pegar uma agulha, colocar um acesso, não sabia. Tudo bem, você pode ser aluno do primeiro ano e sabe, eu não sabia. Então era uma coisa assim, tinha junto comigo alunos do terceiro e do quarto ano, então era óbvio, né? Sempre tem aquele aluno que, eu sei tudo, mas tudo bem. Era aquele aluno que, puxa, ele podia colocar o catéter, ele podia, mas eu tava vendo, eu tava escutando. Então eu sempre falo assim pro aluno, eu entendo isso. Talvez eu não tenha pensado assim, mas eu entendo, aluno, poxa, professora, eu faço estágio e não me deixo colocar a mão. Tá, mas você tá lá? Você tá lá ou você tá só de corpo? Você tá presente, cabeça? Entendeu? Então isso é extremamente importante, você ouvir, ou às vezes você está fazendo um estágio, isso aconteceu muito comigo. Eu estava fazendo estágio e não tinha um caso novo de um animal, mas aquele professor estava dando uma aula para outra turma, mas era o meu horário de estágio. O que eu estou fazendo? Escutando. É como se a aula fosse para mim, porque a aula não era para mim, era para um outro grupo de alunos, mas eu estava lá, presente aqui, ó, e anotando, para depois quando acabasse aquela aula, perguntasse. E esse professor... o professor Carlos era muito bom, ele falou assim, ó, Selene, você ainda não chegou nisso, estuda. Então era tudo assim, ó, você vai ter que estudar. E aí fazia eu estudar cada vez mais, porque como eu ainda não tinha tido aquela disciplina, ele não podia dar uma aula pra mim sobre, sei lá, síndrome cólico equino, entendeu? Então é assim, síndrome do abdômen agudo, vamos dizer assim. Então, pra vocês entenderem como o estágio é extremamente importante, não é só estar lá. E outra, estagiário tem que ser proativo. Ai, você vai limpar a baia? Vou. Vai pegar material, vai ficar com a bandeja segura. Quantas vezes na técnica cirúrgica eu não ficava lá, com a bandeja segurando? O que você aprendeu no estágio? A segurar a bandeja? Pode até ser que eu aprendi a segurar a bandeja, mas eu aprendi a escutar e a olhar, e é assim que você aprende. Porque o professor tá lá na prática e você tá olhando aquilo lá. Então é extremamente importante, tá? Que você esteja aqui, ó, atento. Abre a sua cabeça, abre o seu leque para você ter uma ideia de quão importante é, tá? Você tá sempre ativo, sempre busca, seja proativo no estágio. Isso não é tipo tá lá só de corpo, ai, legal, tô fazendo estágio no lugar top, 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 entendeu? Tá, mas só tá lá, você não tá aprendendo nada. Não é pra ter um papel, né? Caçador de certificado. Você não quer um certificado. O que o aluno tem que procurar é conhecimento. Então, quando eu fiz estágio extracurricular, que eu fiz a maioria dos estágios extracurriculares. Fiz alguns fora também nas férias. Mas durante a grade, né, durante as aulas, meus horários vagos eu fazia estágio extracurricular na minha própria faculdade. E ó, vou falar pra vocês, é extremamente importante, tá? Então às vezes você fala, puxa, eu fiquei o dia inteiro sentado, não chegou um animal no hospital. Mas daí, tem um animal internado, tem que saber limpar a baia, você tem que saber quanto que aquele animal bebe, tem que saber o que aquele animal come. Isso faz parte da medicina veterinária.
Então a gente, às vezes os alunos hoje em dia são, não, porque eu quero operar, eu quero atender. Tá, mas você sabe quanto come um cavalo? Você sabe quanto come uma vaca? Não, então por quê? Porque você está fazendo estágio por outro motivo. Estágio é para você aprender na prática tudo. Sempre, desde limpar a baia até fazer uma cirurgia, quando você estiver lá no 5º ano, tá? Então a dica é, faça estágio, tá? Extracurricular. É extremamente importante. Então, como que funciona o estágio curricular? Devagar, passo a passo, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu sou aluno do 1º, do 2º, do 3º, do 4º, do 5º ano. Do 5º ano a gente vai esperar só um pouquinho. Se, né, aquela dica que eu falei, a sua faculdade exigir que o 5º ano seja inteiro curricular, então você não faz o extra, tá? Se for só 6 meses, nos 6 meses que antecedem, dá para fazer extracurricular, tá? Por onde começar, Selene? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, escolher a área. Começa por aí, tá? Segunda, conheça muito bem a sua grade curricular. Porque assim, estágio extracurricular, tá? Se for nas férias, tranquilo. Aí você vai escolher a área e já vou contar para vocês como é que vocês vão fazer. Se for durante o que você está cursando, tá? Você tem que conhecer a sua grade curricular, porque às vezes o estágio exige, ó, no mínimo eu preciso que você fique, sei lá, 8 horas semanais. E você não tem janela para isso, então não dá para fazer, tá? Então, área, sua grade curricular, isso eu tô falando durante, né, as aulas. Nas férias, a gente vai falar daqui a pouco. Então é assim, e conheça exatamente, realmente é o que você quer fazer. Não é para estar lá para pegar um certificado somente, tá? Então vamos lá. Você vai fazer na sua instituição, porque vai ser durante suas aulas. Você pode fazer em clínica particular também. A campo é um pouco mais difícil, porque as fazendas são mais longe, mas tudo bem, se você estiver morando perto, dá para fazer também. Dica: faça um vínculo, e isso é extremamente importante, porque senão você não consegue certificado. Faça um vínculo do lugar do seu estágio, se for fora da sua faculdade, com a sua faculdade. Se for dentro da faculdade, não precisa fazer vínculo nenhum, porque você já está lá dentro, tá? Muito bem. Vai lá e conversa com o professor, ou com o diretor do hospital, o coordenador do curso, o que dá para fazer, qual que é a melhor maneira, se você tem que se inscrever, se tem data. Normalmente estágios, eles têm uma data para começar, uma data para terminar, então é bom você ver no semestre anterior o que você quer fazer no próximo semestre, é sempre assim. Não vai me chegar em maio e quero fazer estágio de um mês, difícil, né? Porque você não consegue acompanhar a rotina do lugar, seja laboratório, seja a clínica, seja hospital. Então beleza, você foi lá, conversa, vê prazo, vê data. Outra coisa extremamente importante, tem pré-requisito. Professora, posso fazer estágio de cirurgia de grandes e eu nem tive cirurgia de grandes? Provavelmente não, tá? Quando eu fiz estágio de enfermagem, era tipo, eu não entrava no centro cirúrgico. Só vi o pessoal da clínica, mas não medicava, não atendia. Eu tava ali só olhando e aprendendo. Básico, frequência cardíaca, frequência respiratória, muito básico, tá? Mas valeu muito a pena. Os primeiros estágios são sempre muito legais, né? Então, vê se tem pré-requisito, vê se tem prazo, vê se encaixa na sua grade curricular, vê se você gosta, vê se tem muito estagiário concorrendo. Beleza. Até aí tudo bem. Outro. Normalmente, que eu acabei de falar pra vocês, se tem muito estagiário concorrendo, ou seja, outros alunos também, eles vão fazer análise de currículo. Por isso que eu sempre falo, ai, Selene, mas você sempre fala que eu não tem que ser o melhor aluno. Não, você não tem que ser o melhor, mas também você não precisa ser, tipo assim, aquele aluno que vai arrastando, pegando DP. Também não dá. Então, tipo, você vai ter que se esforçar um pouquinho nos seus estudos. Então, isso tudo faz parte, né, se você quiser ter um currículo mais sólido, né, durante a sua vida acadêmica. Eu não tô falando depois, tô falando durante a vida acadêmica. Então vale a pena, estuda um pouco mais a prova, melhora, tem um bom convívio com os docentes, tá? Então isso é extremamente importante, tá, que você tenha também. Então, vamos lá, só fazer o parâmetro. Então você vai ver a área que você quer fazer, ver se encaixa dentro da sua grade curricular, ver se tem pré-requisito, se tem seletiva, e aí você escolhe o seu horário. E é assim, se você for fazer nas férias, aí você pode fazer até fora da sua faculdade. Lembrando que sempre dê um jeito de você ter um vínculo, tá? Um vínculo da sua faculdade com essa outra instituição, com essa outra clínica, com esse outro hospital. Isso é extremamente importante, tá? Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Às vezes falam assim, eu quero fazer estágio na clínica X, mas a clínica, sei lá, Pet Miau, inventei o nome, não tem convênio.
E aí é duro, porque hoje em dia tem muito problema de lei trabalhista, então o estagiário tem que ser regulamentado, então o veterinário daquela clínica vai pedir para você fazer uma documentação. Então, assim, já vê isso antes da sua faculdade. O que você precisa? Liga lá na clínica, o que pode ser feito, né? Então, isso é extremamente importante para vocês entenderem, tá? Como funciona essa parte de estágio curricular. Tudo bem? Então, assim, existem várias áreas que você pode fazer, as dicas sempre são mesmas. Avalie o que você realmente quer. Agora, toma cuidado. Eu quero... Tô dando exemplo. Cavalo. No primeiro ano, faz estágio de tudo que você puder. Cavalo, vaca, periquito, cachorro, porque aí você vai ter certeza que realmente é isso que você quer. E aí depois, puxa, é realmente isso que eu quero? Aí você vai realmente, tipo... Você começa grandão assim e vai afunilando até quando você chegar no seu estágio curricular, que isso é uma outra dica que a gente vai dar em outros vídeos, né? Aí você tem uma outra ideia. Tudo bem? Então, se você gostou dessas dicas... Dá um like aí, acompanhe nossas redes sociais no MedVet Fora da Caixa.